Olá, meus caros alunos, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui, para mais uma aula de filosofia e na aula de hoje nós vamos inaugurar, o ciclo 2 da nossa apostila, que nós vamos falar, sobre filosofia medieval. E na unidade 2, desse ciclo, nós vamos falar sobre a filosofia, moderna. Bom, falando aqui, em filosofia medieval, do período que nós conhecemos como Idade Média, que durou aí quase 1000 anos, vale ressaltar, relembrar um pouquinho que esse período, muitas vezes foi passado por nós na escola, por meio de filmes, livros, como um período de trevas, um período sem produção, filosófica, sem produção cultural. O que não é tão verdade assim, tá? Esse termo de Idade das Trevas foi criado, posteriormente, na Idade Moderna, ali pelos iluministas, em contraposição, ao que eles utilizavam, faziam uso da razão, e que na Idade Média, essa razão ela estava submetida à fé, estava submetida, às crenças. Então, essa razão ela não era livre, ela estava vinculada à fé, que é a grande essência, da filosofia medieval, das filosofias aí cristãs. É uma tentativa de conciliação entre fé e razão. Ou seja, a Igreja Católica, que é a instituição mais poderosa desse período, que durou quase 1000 anos, da Idade Média, ela não aceitava, que a verdade ela estivesse fora dos seus preceitos. Ela, enquanto instituição, era monopolizadora ali da verdade. Então, a verdade só era verdadeira quando partia, dos membros da igreja, quando partia da Igreja Católica. Por isso que a razão ela estava submetida à fé neste momento. E não que as pessoas não faziam uso da razão, é porque houve um certo impedimento, pela Igreja Católica. Mas, no período da Idade Média, nós temos aí surgimento de hospitais, surgimento das universidades, nós temos surgimento dos bancos, nós temos aí um renascimento ali, comercial e urbano. Então, nós temos várias coisas, várias criações, invenções que são utilizadas até hoje por nós, que surgiram no período medieval, da Idade Média. Afinal, foram quase 1000 anos de história, então não dá para falar que em 1000 anos, de história as pessoas que viveram nesse período ficaram totalmente obsoletas, sendo dominadas, sem nenhum tipo de pensamento. Tá? Mas a grande máxima, desse período, quando a gente cita ele, é a Igreja Católica, que, que permaneceu, que era a instituição aí mais poderosa, influenciando a mentalidade, de todas as pessoas, sem distinção, de posição social, tanto dos servos quanto, da nobreza. A Igreja Católica, ela tinha essa mentalidade. Só que a Igreja Católica ela não surge na Idade Média, ela surge num período anterior, ou seja, ainda na Idade Antiga é que a Igreja Católica surge. Ela tem as suas bases ali, no século IV. Tá? Em 313, o imperador romano, ele permite dar o direito, de culto aos cristãos, e, se eu não me engano, em 391, o imperador ele se converte, ao cristianismo, tornando a religião oficial aí do Império Romano. Tá? Então, até então, a igreja, esses preceitos, que vão fundamentar a Igreja Católica, estavam se constituindo, estavam, sendo construídos nesse momento. Tá? Então, a gente vai estudar esse momento da construção aqui nessa primeira parte. Bom, então, só um resumo,
né, do que foi a filosofia, né, medieval é que, na sua essência, ela tenta, então, conciliar a fé com a razão. Então, ela tenta utilizar, né, da filosofia, né, pagã, né, da filosofia desenvolvida ali pelos gregos, principalmente, né, da filosofia helenística, para justificar, né, as suas doutrinas, os seus dogmas, tá? Para que, por meio da razão, ela explicasse a fé, a crença, né, em Deus. E nós dividimos, né, a filosofia medieval, né, ou filosofia cristã, em duas partes. A primeira parte é que nós vamos trabalhar na aula de hoje, que é a filosofia patrística, tá? Que ela é representada ali pelos padres da igreja, os primeiros padres, por isso que vem desse nome de patrística, tá? Que vão tentar, né, fazer esse uso aí da razão para justificar a fé. E nós vamos ter como principal, né, representante dessa filosofia patrística, Santo Agostinho, que vai ser o que a gente vai trabalhar. Tá? E, no segundo momento, na próxima aula, nós vamos trabalhar com principalmente o pensamento de São Tomás de Aquino, com a chamada filosofia escolástica, né? Porque essa disputa, né, essa discussão entre fé e razão, né, como que uma utilizaria-se, né, explicaria a outra, vai ocorrer dentro das universidades, né, ali por volta do século XII, XIII. Tá? Então, vai ser um outro momento, mas a discussão continua sendo um gancho, né, uma emenda aqui dessa filosofia patrística, né, que foi a fundadora, né, a pedra fundadora aí das doutrinas cristãs, né, da doutrina cristã. Bom, aqui, né, tanto aquela imagem quanto essa, eu coloquei na apostila de vocês, tá? Como forma, né, de ilustrar o que foi esse período. Então, olha só, na filosofia aqui medieval, nós temos, né, lá no século I, né, o nascimento do cristianismo, né, com as primeiras evangelizações ali, né, pelo apóstolo Paulo, né, pelo apóstolo Pedro, tá, que vão começar a espalhar as mensagens de Cristo e, né, dessa forma vão começar a surgir as primeiras comunidades, né, cristãs. Tá? E nós vamos ter aqui por volta do século III, né, nós vamos ter o neoplatonismo, né, com Plotino, que vai resgatar, né, as ideias de Platão, tá, para tentar explicar aqui, né, fazer uma leitura, né, racional ali da Bíblia, né, da filosofia cristã. E é nessa, né, teoria aqui do neoplatonismo que o Santo Agostinho, né, vai mais ser influenciado para, né, criar as suas ideias, a sua filosofia. Tá? O seu pensamento ele vai estar praticamente, né, todo baseado aqui no neoplatonismo, nas ideias de Platão. Então, nós temos os dois momentos. A patrística, cujo principal representante é Santo Agostinho, e nós vamos ter aqui a escolástica. Tá? Dentre aqui a patrística, né, nós temos Santo Agostinho, onde há um vínculo entre a fé e a razão, mas lembrando que aqui em Santo Agostinho, a fé ela sempre está em um estágio superior à razão. Tá? Então, tenta-se conciliar, explicar a fé por meio da razão, mas, né, a fé ela está sempre acima. Então, olha lá, a verdade que a filosofia busca é encontrada em Deus. Né? Bem e mal, o mal não é um ser, ou seja, o mal é uma ausência do ser bom, que é Deus. O mal não existe como ser ou substância. Aqui, né, nós temos uma discussão que Agostinho, né, vai trabalhar bem, porque nós vamos ver que Agostinho foi um jovem em busca do conhecimento, né, e à medida que a sua vida,
né, foi, né, passando, né, com os seus conhecimentos adquiridos, ele foi mudando as suas vertentes de pensamento. Né? Então, um momento, né, da sua história, da sua vida, ele seguia as doutrinas do maniqueísmo, que dividia, né, o mundo sempre nessa dualidade de bem e mal, luz e trevas, né, anjos, demônios, que vinha lá, né, de um pensamento persa. Só que ele vai superar esse maniqueísmo aí, né, dizendo que o mundo ele não é constituído, né, de bem e mal, né? Porque Deus é o criador de tudo e Deus, né, não vai ter criado o mal. O mal ele é a ausência de Deus, né? Ele é a ausência de Deus. Deus é bom, Deus criou tudo, tá? E menos o mal, né? Porque o mal é a ausência de Deus. O mal ele vai ser, né, adquirido, né? Ele vai surgir por meio de um outro conceito que Agostinho vai né, aprofundar, que é o conceito do livre-arbítrio, né? Que vai ser a nossa capacidade de escolha, né, de não aceitar Deus. Quando nós escolhemos não aceitar Deus, o que acontece? O mal entra. Tá? Então, não foi Deus que criou, né, o mal, mas, né, quando nós escolhemos não aceitar Deus. Então, o mal é a ausência do bem, é a ausência de Deus. Tá? Vamos falar isso um pouquinho mais para frente. Então, nós temos, né, essa divisão e, né, olha só, a filosofia patrística ela ocorre, né, então, antes mesmo do período, né, que inaugura a Idade Média, que é no ano de 476, quando, né, o Império Romano do Ocidente, né, cai ali, né, e é tomado pelas invasões, né, dos povos germânicos. Bom, então vamos começar a falar um pouquinho dessa filosofia aí patrística. Ela tem início, então, logo lá no século I, né, com os evangelhos ali de São Paulo, né, São João, São Pedro, tá? E essa patrística, ela vem, né, desse esforço dos primeiros padres, né, desses primeiros apóstolos aí, tá? De conciliar, de fundamentar, né, essa nova religião que estava surgindo. Tá? Então, o cristianismo com o pensamento filosófico dos gregos e romanos. Tá? Lembrando que ela surge no momento de crise ali do Império Romano, né? Dentro do Império Romano eram cultuados ali vários deuses, né? Era uma religião ali politeísta. Então, os novos cristãos eles tinham que enfrentar, né, todas essas dificuldades aí, né? A dificuldade de disputar um espaço com uma outra religião que já existia. Então, mesmo após a conversão do imperador ao cristianismo e a oficialização, né, da Igreja Católica como sendo a religião oficial do Império Romano, muitas pessoas ainda continuavam a praticar, né, a antiga religião. Então, né, essa tarefa, né, religiosa e da evangelização é a defesa, né, da religião cristã contra os ataques teóricos e morais que recebia desses antigos, né, dessas antigas religiões. Então, eles tinham que estar preparados para receber esses ataques. Né? E quando confrontassem ali, né, Deus é criador de tudo, então o que existia antes de Deus? Eles tinham que estar preparados para fazer para ter essa resposta para as pessoas. Né? Então, a igreja, né, ela nos dá a resposta, né, para as nossas dúvidas. E é isso que as pessoas vão buscar na igreja. Então, eles tentavam, né, por meio dessa filosofia, criar bases, né, para essas explicações aí, né, dessa nova religião. Bom, então nós temos aí como principais pensadores, né, das filosofias medievais aí, né, Santo Agostinho e São Tomás de Aquino, né? Santo Agostinho no primeiro momento na filosofia patrística e São Tomás de Aquino, né, na filosofia escolástica, né? Muitas vezes o mesmo, né, no finalzinho aí da Idade Média ainda é chamado de filosofia, né, patrística, porque ela sempre, né, vai estar sendo liderada, né, pensada pelos membros da Igreja Católica, né,
que representa aí os padres. E essa nova religião, né, esses novos filósofos aí, membros da igreja, eles vão introduzir, né, novos conceitos, né, novos dogmas, né, novas leis que não eram desconhecidos aí para os filósofos, né, greco-romanos, como, por exemplo, a ideia ali, né, da criação do mundo, como Deus, né, tendo criado tudo que existe, a ideia do pecado original vindo ali, né, de Adão e Eva. Então, os homens, como sendo ali, né, descendentes de Adão e Eva, eles têm o pecado, né, original dentro deles, né? Então, cada um de nós, desde quando a gente nasce, tem o pecado original em nós, tá? Então, cabe, né, vai haver uma discussão mais para frente, mas cabe a nós escolhermos, né, seguir a vontade, né, de Deus. Só assim a gente vai obter a salvação, né, a questão do livre-arbítrio. Porque se a gente seguir a vontade dos homens, né, que tem esse pecado original, né, dentro de cada um de nós, nós vamos cair aí, né, nas tentações, tá? Nós temos aqui um novo conceito, né, como Deus sendo, né, uma trindade una, né, a ideia, né, do Pai, o Filho e o Espírito Santo, né, os três é Deus, tá? Da encarnação e morte, né, de Deus, ou seja, ali, né, da ressurreição, né, igual Cristo ressuscitado, de um juízo final e de fim dos tempos, né, e ressurreição aí, né, dos mortos. Tá? Repare que essa questão de ressurreição dos mortos, ela é diferente de reencarnação. Tá? O Santo Agostinho mesmo, ele não acredita na pré-existência de uma alma, né, de que uma alma ela vai ser reencarnada ali, né, em corpos diferentes. Isso é uma ideia que ele vai divergir de Platão, no qual ele vai se inspirar muito, tá? Na ideia lá do neoplatonismo. Para ele, né, nós não tem essa reencarnação da alma, né? A alma é uma criação nova. Né? Nós temos a ressurreição ali dos mortos após o juízo final, né? Que seria o que ele vai chamar de cidade de Deus, né? Que é um mundo ali espiritual para aqueles que alcançassem a salvação. Então, olha lá, para impor as ideias cristãs, foram criados dogmas. Essas ideias que eu acabei de comentar com vocês, né, são chamadas de dogmas. São as leis que a Igreja, né, católica, né, que as religiões cristãs pregam, tá? Então, para combater as outras religiões, né, as outras teorias pagãs, criou-se, né, esses dogmas aí e, né, formas de tentar explicá-los, né? Tem explicações por trás desses dogmas. Então vai surgir também uma distinção entre verdades sobrenaturais reveladas pela fé e verdades naturais, né, reveladas aí pela razão. Então, dessa forma, o grande tema, né, de toda a filosofia patrística é a possibilidade de conciliar razão e fé. Porque essas verdades sobrenaturais aqui, elas, né, só vão ser reveladas para nós por meio da fé, por meio da iluminação divina ou revelação divina. Tá? Fé é sinônimo disso, de revelação divina. Então, quando fala assim, o que é Deus? Olha, por meio da razão, né, das verdades naturais, eu não sei te explicar o que é Deus. Eu só consigo, né, tentar aproximar uma explicação por meio dessa revelação, né, divina, né, por meio da fé. Tá? Então, a fé ela não pode ser explicada, né, completamente aqui pela razão. A razão é apenas um passo, né, para a gente ampliar nossa compreensão do que é fé. Então, né, vamos falar um pouquinho de Santo Agostinho, né, que vai inaugurar esse pensamento, né, inaugurar não, né, ele vai fortalecer esse pensamento aí, né, da filosofia patrística. Bom, para Santo Agostinho, a fé é colocada acima da razão.
Há uma conciliação, mas a fé está acima da razão. Por isso que nós temos o teocentrismo, né? Deus como centro de tudo. Diferente, né, daquilo que eu comentei com vocês no início, da Idade Moderna, onde que nós temos a prevalência do antropocentrismo, que é o homem no centro de tudo. Tá? Então, aqui, todas as explicações partem, né, primeiramente, né, de Deus. Chamado de Santo Agostinho de Hipona, porque foi na cidade de Hipona, lá no norte da África, onde hoje é a Argélia, é que ele né, tornou bispo. Tá? Mas a sua cidade mesmo é Tagaste, deixa eu ver aqui. Tagaste. Tagaste. A relação entre razão humana e fé cristã. Aqui nós temos né, as obras anteriores à conversão de Santo Agostinho. Então, Santo Agostinho ele não foi sempre cristão. Né? Inclusive, ele defende essa questão da conversão, né, do pecador, né, ser convertido, né, do arrependimento. Então, o Santo Agostinho, ele era um estudioso que queria buscar, né, a verdade, buscar formas ali, né, de compreender como se chegar à felicidade, enfim, estava querendo buscar conhecimento, mas ao longo da sua jornada ele foi experimentando diversas correntes filosóficas, até, né, que ele se converteu ao cristianismo, né, e aprimorando, né, apoiando-se ali, né, no platonismo, ele vai, né, criar, né, novas bases aí para a filosofia cristã. Tá? O principal, né, livro que Agostinho vai criar, né, os principais, na verdade, vai ser esse Confissões, tá? E A Cidade de Deus. Ele escreve o livro A Cidade de Deus, né, fazendo uma referência ao mundo das ideias lá de Platão. Né? Se vocês não lembram, Platão, né, divide ali, né, na sua teoria das ideias em dois mundos. Né? O mundo das ideias, que é aquele mundo perfeito, e o mundo sensível, que é o mundo dos homens, o mundo das cópias, o mundo imperfeito. Tá? Então, aqui na Cidade de Deus, o Agostinho vai fazer essa referência. A Cidade de Deus seria esse mundo perfeito, né, que nós só alcançaríamos por meio, né, da revelação divina. Tá? E o mundo, a cidade dos homens, é esse mundo aí que a gente vive. Tá? Mas nem só por ele ser, né, esse mundo imperfeito, que nós estaríamos impossibilitados de alcançar a felicidade nele. Tá? Bom, então algumas considerações aí importantes sobre Agostinho. Embora incorporado à filosofia medieval, pertence ao quarto e último período da filosofia antiga, né, conhecido, né, como ético, helenístico ou cosmopolita, que vai do século III a.C. ao século IV depois de Cristo. Tá? Então, é o que eu falei com vocês. Né? Antes mesmo, né, de inaugurar o período da Idade Média, a gente começa a estudar, né, as bases, né, as fundamentações, né, da doutrina cristã, da filosofia, né, medieval, filosofia cristã. Agostinho é o principal representante da filosofia, né, greco-romana cristã, que teve início no século II depois de Cristo e ficou conhecida como patrística. Vem aí, né, do nome aí dos primeiros padres, né, da igreja que tentavam conciliar aí a fé com a razão para, né, justificar essa doutrina, essa nova filosofia. Existem duas patrísticas, a grega e a romana latina. A primeira busca conciliar a fé e a razão, e a segunda busca colocar a fé acima da razão. Agostinho pertence à segunda. É o que eu comentei com vocês, né? Agostinho sempre coloca, né, a fé um nível acima ali da razão, tá? E a patrística é o nome dado aos primeiros conceitos cristãos elaborados aí pelos padres da Igreja Católica. Quais são os primeiros, né, os principais objetivos aí de Agostinho de elaborar ali, né, novas ideias, novos pensamentos ali, com base nessa junção de preceitos cristãos com
a filosofia, né, greco-romana. Primeiro, né, de tentar converter, né, fazer com que os pagãos, as pessoas que ainda praticavam, cultuavam, né, outros deuses, enxergassem ali, né, na doutrina cristã como sendo o caminho para a salvação, né, nessa conversão. Então, a conversão, a entrega a Deus é o caminho para a salvação para Santo Agostinho. Né? Então, ele tinha o objetivo de explicar isso para as pessoas, né, para conseguir converter, né, os pagãos. Combater também as heresias, né, que é quase a mesma coisa, ou seja, né, vai combater e explicar ali racionalmente por que as outras religiões não estavam corretas, né? Que o que estaria correto seria os dogmas ali da Igreja Católica, e justificar a fé cristã, né? Justificar como sendo a verdadeira. Hoje em dia ainda tem, né, uma disputa muito grande, né, com relação a isso, né? Qual igreja está certa, né? Qual igreja está errada, tá? Isso é parte desses primórdios aqui, né, de tentar, né, justificar a fé, sendo que a fé ela não é justificada, tá? Não racionalmente. Bom, aí lembra que eu falei com vocês que Agostinho segue, né, etapas, né, ao longo da sua vida de estudos, de busca, né, de conhecimento, tá? Então aqui nós vamos ver um pouquinho desse caminho intelectual, né, de Agostinho. Na sua primeira parte, né, Agostinho ele tem uma formação ali humanística, ele vai ser professor, né, de retórica, né, em Roma, depois em Milão, tá? Então ele, né, sempre ele vai ser um grande estudioso, apesar, né, de nos seus primeiros anos não ser cristão, né, ele é um grande estudioso, tá? Então essa primeira parte, né, do caminho intelectual de Agostinho, né, sempre buscando, né, a verdades, sempre buscando, né, mais conhecimento. A segunda parte, né, aos 19 anos, ele foi para Cartago, onde viveu aproximadamente 10 anos e se tornou adepto e defensor da doutrina maniqueísta. Para sobreviver nessa cidade, Agostinho dava aulas de retórica. Né? O que é essa doutrina aí maniqueísta? Aquilo que eu expliquei para vocês, de que tudo que existe no mundo é concepção de uma disputa entre dois lados opostos, né? Entre o bem e o mal, entre luz e trevas, tá? E assim por diante. Essa doutrina maniqueísta ela surge, né, na Pérsia. A terceira parte, né, na tentativa de melhorar de vida, Agostinho foi ser professor em Roma, onde permaneceu por apenas 1 ano, mas tempo suficiente para abandonar o maniqueísmo. Né? Lá ele encontra um bispo maniqueísta, né, que não consegue responder todas as questões que Agostinho, né, formula para ele. Então ele vê que o maniqueísmo é frágil, tá? E passa a adotar então o ceticismo, aquela concepção filosófica, né, que a gente trabalhou no helenismo. O ceticismo ele, né, propunha a abdicação, né, de juízos de valor, né, que o homem na sua incapacidade de descobrir, né, o que era a verdade, né, uma verdade absoluta, o melhor caminho a seguir era não escolher lado nenhum, né? Então, ou seja, né, sem escolhas. E em Milão, Agostinho abandona o ceticismo e adota o neoplatonismo. Então, olha só como que, né, foi sendo esse caminho intelectual, né, de maniqueísta para o ceticismo, agora neoplatonismo, e do neoplatonismo, né, ele vai criar aí o seu próprio pensamento cristão, tá? Bom, então, de que forma que ele se apropria aí, né, e modifica, faz uso, né, do pensamento de Platão aí, por meio desse neoplatonismo aí? Né, ele vai se utilizar para fundar as bases aí do cristianismo. Então, olha só nessa tabela aqui, como que ele faz isso, e é bom para a gente relembrar um pouquinho o pensamento de Platão. Né? Platão lá tinha o mundo das ideias, que para Agostinho ele chama de cidade de Deus.
Tá? O mundo das ideias, para Platão, só poderia ser alcançado por meio do quê? Da filosofia, por meio da razão, né? Aquilo que iria libertar os homens, né, das suas correntes no mundo das cavernas, né, e sair, né, para o mundo exterior. No pensamento platônico, né, nós temos aqui o mundo das sombras, né, que seria a caverna. Para o pensamento agostiniano, nós temos aqui a cidade dos homens. Nós temos as ideias, aqui nós temos o pensamento de Deus. Aqui nós temos as cópias, né, ou seja, as ideias, né, pertencem ao mundo das ideias, são as coisas perfeitas. Né? Então, o pensamento de Deus é a representação ali perfeita. As cópias, né, é tudo aquilo que existe no mundo material. Tá? Aqui para Agostinho, na cidade dos homens, são as criações de Deus. Tá? A alma, aqui para Santo Agostinho, é o sopro divino. O demiurgo, aqui no pensamento de Platão, é o Deus, né, que ajuda a construir o mundo, né, a organizar ali toda a matéria do mundo. Tá? Aqui, né, o grande criador é Deus, né, ou, né, luz. E no pensamento ainda de Platão, o homem, né, é a representação, né, dessas cópias, né? E aqui no pensamento de Santo Agostinho, aí o homem é a imagem e semelhança de Deus, tá? Então, Agostinho ele se apropria, né, desse pensamento platônico aí, né, para fundar essa base, para tentar explicar, né, grande parte aí, né, da doutrina cristã. Bom, Agostinho vai colocar dois problemas aí, né, para essa teoria aí do ceticismo, tá? De que se é possível conhecer a verdade, a primeira pergunta, né? É possível conhecer a verdade? E segundo, se for possível conhecer a verdade, como é possível conhecê-la? Bom, a resposta do primeiro, né, do primeiro questionamento, da primeira pergunta, se é possível conhecer a verdade, né, ele vai, né, dar a resposta aqui que vai contra, né, vai ao contrário do que o ceticismo pregava, de que o homem não conseguiria, né, descobrir a verdade, tá, e por isso deveria se abdicar, né, do juízo de valor. Mas Agostinho vai falar que algumas verdades nós podemos ter certeza, sim, como, por exemplo, né, axiomas, né, do tipo o todo é maior que as partes. Ora, se eu pego duas pedras de mesmo tamanho e quebro uma delas em vários pedacinhos, eu consigo ter essa verdade, né, absoluta de que aquele todo, aquela pedra que ficou inteira, ela é maior do que as partes. Então, sim, algumas verdades eu consigo obter. Tá? A própria existência nossa, né? Eu existo. Então, isso é uma verdade, né? A nossa própria existência. Né? Ou utilizar dos sentidos, né? Os sentidos não como um instrumento, né, do erro. Tá? Então, assim, por meio dos sentidos, nós temos experiências reais. Né? É real o que a gente sente, né, pelos sentidos, pelos 5 sentidos nossos. Tá? O que a gente não pode fazer é tomar como verdade essa experiência. Tá? Mas, né, se eu enxergo, né, se eu consigo ver algo, isso é real. Agora, o que eu estou vendo pode me enganar. Né? Às vezes eu estou vendo a minha esposa conversando com um outro homem e aquilo ali não significa nada. É um amigo de infância, né? É um colega de trabalho, enfim. Né? Só que aí eu posso imaginar coisas, né? Posso imaginar que ela está me traindo, enfim. Então, isso me engana no sentido, mas o fato de eu enxergar, isso é real. Tá? E o princípio aqui da não contradição, né? Que é o princípio ali de que se algo é verdadeiro, não pode ser falso. Né? Então, se eu falo que a bola é redonda, ela não pode ser, né, outra coisa além de ser redonda. Né? Desculpa. Se a bola é redonda, ela não pode ser outra coisa além de ser redonda.
ela não pode ser redonda e quadrada ao mesmo tempo. Tá? Então, ele, né, diz que é possível conhecer algumas verdades, sim. Tá? E a segunda resposta é: como é possível, né, conhecê-la? Né? Como é possível descobrir se elas realmente são verdadeiras? Aí, né, é que ele diferencia também mais um pouco de Platão, que ele vai dizer que esse conhecimento verdadeiro ele só é possível por meio, né, da revelação divina. Né? É a razão mais a revelação divina, ou seja, a razão mais a fé, é que vai possibilitar, né, o homem ter esse conhecimento divino, essa verdade aí, né, correta. Então, para Agostinho, o homem ele é composto de corpo, alma, né, que é o nosso espírito, e o nous, que é a razão. Tá? Então, o corpo, ao contrário da filosofia greco-romana, em Agostinho, o corpo não adquire nenhum tipo de conhecimento, servindo apenas como mediador da alma com as coisas perceptíveis do mundo indutivo. Tá? Então, o corpo, ele não sente, ele é apenas um receptáculo. Né? Se eu faço um corte no meu braço, né, não é o meu corpo que vai sentir dor, né? Vai ser a minha alma, o meu espírito que vai sentir dor. Tá? Então, o corpo ele é só, né, um receptáculo para a alma. Então, olha, a alma representa em Agostinho os sentidos, ou seja, refere-se às sensações como uma atividade exclusiva da alma, que através do corpo recebe a impressão de outros corpos. Tá? Então, tudo que, né, nosso espírito vai sentir, ele vai sentir por meio, né, do nosso corpo, do nosso, né, do nosso receptáculo aqui, que é o nosso corpo. E a razão, né, seja ela aqui, né, chamada de natural, inferior ou humana, né, a razão humana, que todos nós temos, né, possuímos, é a capacidade de interpretar por abstração, né, dedução, as leis que regem a natureza. Tá? Então, todos nós, fazendo uso, né, dessa razão, né, podemos compreender, né, esses aspectos aí físicos. Tá? Mas a metafísica, ela não é compreendida aqui em Agostinho, né, ou seja, né, Deus ela não é compreendida apenas por essa razão que possuímos. Para isso, que ele vai chamar de razão superior, né, é preciso ter o quê? É preciso ter a junção de nous, que é a nossa razão, mas a iluminação divina, né? Ou seja, a fé, a revelação divina. Só assim nós vamos conseguir ter as verdades eternas. Bom, ainda, né, seguindo aí, o Agostinho vai dividir aí em três grupos aqui a distinção aqui, né, do conhecimento. Primeiro, três operações da mente humana, né? Aquela, né, a que nós vamos conhecer por meio dos sentidos, né, que vai ser, né, dos próprios sentidos nossos, dos 5 sentidos, né? A razão inferior, que é aquela que todo ser humano é dotado, e a razão superior, que é aquela que pouquíssimos homens vão conseguir, né? Que vão obter a revelação divina, tá? Que vão se entregar a Deus. Tá? Nós temos aqui, né, os objetos de conhecimento e também os tipos possíveis de conhecimento, né? O sensível, o científico e o divino. Vou pular aqui porque eu vou explicar eles aqui agora. Olha, o conhecimento sensível, ele é obtido então pelos sentidos, né, que nós possuímos, e tem como objeto de estudo a qualidade dos corpos, cores, sons, cheiro, tato e paladar. Então, tudo isso daqui a gente compreende por meio dos nossos sentidos. Esse conhecimento é acessível a todos os homens salutares, pois se encontra no plano material corpóreo, né, terreno. Então, todos nós que temos corpo, né, desde que nós temos corpo, a gente, né, consegue aprender, né, compreender aqui o cheiro, né, sentir as coisas, o gosto, por meio dos sentidos. Esse é o conhecimento sensível. O conhecimento científico é aquele obtido pela razão, que todos nós possuímos também, mas que exige, né, um estudo, né, um desenvolvimento aqui, né, do nosso intelecto, do raciocínio
né, humano, né, da ciência. Então, possui como objeto de estudo as leis naturais. Esse conhecimento é acessível a todos os homens salutares, pois se encontra, né, no plano material corpóreo. Então, tanto o primeiro quanto o segundo é acessível a qualquer um de nós. Agora, o conhecimento divino, ele é acessível a poucos homens, somente os homens, né, que vão alcançar a razão superior, que é o que tem como objeto de estudo a verdade eterna, né, ou seja, a verdade absoluta. Tá? E esse conhecimento, né, espiritual aqui, ele é acessível a apenas alguns poucos homens. É esse conhecimento divino que Agostinho, né, vai chamar ali de teoria da iluminação divina. Somente esses homens, né, que por meio, né, da razão e da entrega, né, à fé, né, na sua crença, na entrega, na crença de Deus, é que vão ter, né, vão ter conhecimento, né, dessas verdades absolutas. Tá? Isso ele chama de teoria da iluminação divina. Bom, então nós temos, né, duas interpretações possíveis aqui, né, da teoria da iluminação divina. Uma que é pela teoria do conhecimento, que é essa que nós acabamos de falar, tá? Que é o modo com que os homens podem alcançar o conhecimento divino, né? Aquilo que Deus, né, preparou para a gente, que é através da própria revelação, que é por meio da revelação, né, divina, que nós vamos compreender esse conhecimento, e por meio da ética, tá? Que aqui nós temos uma outra diferenciação também dos conceitos éticos, né, que foram trabalhados lá nas filosofias, né, gregas que nós já vimos. Tá? Aqui, ó, é que todo homem é o modo como os homens decidem suas ações, ora pela vontade humana, pecado, ora pela vontade divina, salvação. É aqui que vai entrar o livre-arbítrio, tá? Que eu comentei com vocês. Tá? O homem, né, ele tem o pecado original dentro de si, tá? Que vem, né, de nós sermos descendentes de Adão e Eva. Tá? Então, cabe a nós escolher seguir essa vontade humana, tá? Que é o pecado, ou, né, nos entregarmos à vontade de Deus e alcançar a salvação. Bom, nós vamos falar um pouquinho, né, ainda dessa questão da ética ali, mas a teoria da reminiscência também, que o Agostinho, né, o Santo Agostinho, ele diferencia de Platão. Né? Para Platão, a alma ela, né, já pré-existe. Né? Nós temos uma evolução da alma. Por meio de várias reencarnações, nós vamos ter, né, a evolução ali, né, da alma. Tá? Agora, para Agostinho, a recordação das ideias ali, né, das verdades eternas, ela vai ocorrer somente por meio dessa iluminação divina. Tá? Para Platão, não. Né? Cada vez que nós reencarnamos, nós lembramos mais daquele mundo, né, do mundo inteligível, do mundo das ideias, que todos nós, em algum momento, já estivemos lá. Tá? Então, essa é a diferença, né, que está explicada aqui nesse quadro, tá, para vocês. Então, só vocês lembrarem lá da aula de Platão. Para Platão, ele diz que todos nós, em algum momento, tá, já estivemos no mundo das ideias. Só que quando nós reencarnamos, a gente, né, passa por um processo ali de amnésia. Tá? Ou seja, a gente esquece parte, né, do mundo ali das ideias. Então, a gente vai resgatar, né, por meio da filosofia, por meio da razão, nós vamos relembrando, né, coisas, né, desse mundo das ideias. E a cada nova reencarnação, né, a alma nossa, né, vai evoluindo. Para Santo Agostinho, não. Essa recordação dessas ideias, né, das verdades absolutas, né, da cidade de Deus, ela só vai se dar por meio da iluminação divina. Por isso que o cristianismo não acredita em reencarnação da alma. Não acredita nessa questão da reencarnação. Então, nós temos aqui, né, a máxima aqui, né, algo que dá uma sintetizada, né, no pensamento de Agostinho. Creio tudo o que entendo, mas nem tudo que creio também entendo.
tudo o que compreendo, conheço, mas nem tudo o que creio, conheço. Tá? Ou seja, tá? Não precisa de você, né, explicar. A fé ela é superior à razão. Né? Você não consegue explicar tudo pela razão. Então, olha só, eu creio tudo que eu entendo. Né? Tudo que eu entendo, eu acredito. Tá? Mas nem tudo que creio, eu entendo. Então, muitas vezes, a gente não compreende a vontade de Deus. Né? Não compreende as criações de Deus. Tá? Então, isso é o que Agostinho, né, tenta falar. Por isso que a fé ela é superior à razão. Tá? Porque a razão ela não consegue, né, explicar tudo aquilo que a fé, né, nos move, né, tudo aquilo que acontece. Né? Às vezes acontecem os chamados milagres, né, que ciência nenhuma consegue explicar. Tá? Bom, então para Agostinho a razão tenta explicar o que a fé, né, antecipou. Logo, a razão conhece, mas é a fé, a iluminação divina, que permite dizer se tal conhecimento é verdadeiro. Nesse sentido, a iluminação é uma luz especial e incorpórea que permite aos predestinados a chegarem a Deus. Olha só, as novas, né, religiões que vão surgir lá na Idade Moderna, né, com a Reforma Protestante, principalmente com Martinho Lutero, vão, né, beber muito nesse conhecimento de Santo Agostinho, né, nessa questão aqui, né, da predestinação, né, de que a fé, né, liberta, né, de que a fé tem o conhecimento verdadeiro. Então, a fé em Agostinho não significa somente crer em Deus. O conceito de fé tem um sentido mais amplo, que é ser escolhido, né, por Deus. Sim. Então, afirma que a salvação depende da graça e da iluminação divina. Tá? Que, segundo a ética, né, pagã, não. Né? Segundo a ética pagã, né, nós, né, vamos encontrar uma salvação ou, né, a felicidade, desde que nós seguimos, né, uma vida ética e moral. Tá? Então, são as nossas ações, são os atos humanos determinados pela razão, que vai guiar cada uma das nossas escolhas, tá? Que vai, né, nos propor uma salvação, a felicidade. Já nessa ética cristã, né, no surgimento aí da filosofia cristã, as ações, né, os atos humanos são determinados ali pela vontade. Aí cabe nós seguirmos a vontade de Deus ou a vontade ali, né, do homem. Então, olha lá, na ética cristã, a vontade de Deus representa o bem, a submissão, o espírito e a liberdade, o caminho para a salvação, só para alguns escolhidos por Deus, enquanto a vontade do homem representa o mal, a autonomia, o corpo e a escravidão, o caminho para o pecado. Tá? Então, nós temos essa distinção aqui, né, na ética cristã. A ética pagã ela é negada aqui por Agostinho, né, de que são as ações dos indivíduos que vão guiar ele à salvação. Não, é a vontade, né, que vai guiar a salvação, só que é a vontade de Deus. Então, nós só vamos encontrar a salvação quando nós entregarmos, né, a nossa mente, nosso espírito a Deus. Tá? Que somente Ele é o caminho para a salvação. Quem é muito religioso, né, quem conhece da Bíblia, quem frequenta, né, a igreja, vai perceber muito, né, do que eu falei aqui hoje, né, dos ensinamentos de Santo Agostinho, tá? Nos ensinamentos aí, né, cristãos aí, né, que vocês, que quem, né, segue esses caminhos aí praticam bastante, tá? Então, olha só, a escolha de qual caminho seguir vem, né, do livre-arbítrio, né, de cada um de nós, que é aquele conceito ali, né, de que o homem ele é livre para escolher. Tá? Então, entra aquela, né, que eu comentei lá no início, aquela contraposição, né, da ideia maniqueísta, né, do bem e do mal, de que Deus não criou o mal. Né? Deus é pura bondade. O nosso livre-arbítrio de não escolher, né, seguir esse caminho que, né, da salvação é que faz surgir o mal. Tá?
Então, Deus não tira de nós o livre-arbítrio. E, né, trazer para vocês que, para encerrar a aula, dois conceitos, né, que, né, compreende também um pouquinho dessa máxima aí de Santo Agostinho, que é a anterioridade do amor, de que nós só podemos amar verdadeiramente a Deus, né? Só a partir do momento em que nós amamos a Deus em primeiro é que nós vamos, né, compreender o que é amor, tá? Então, olha, quando estava no pecado, buscava apenas a realização do amor. Antes de encontrar Deus, nós buscamos o amor nas coisas terrenas, nos vícios, ou seja, né, nos prazeres, tá? Só que nos prazeres terrenos, carnais, nós não encontramos o amor verdadeiro, tá? Então, o amor verdadeiro a gente só encontra em Deus, tá? Ou seja, sempre buscamos o amor, mas só em Deus está o amor puro. Então, em primeiro lugar, nós temos que nos entregar a Deus, né? Buscar esse amor a Deus. Quando a gente fala, né, de eu adoro, né, tal pessoa, eu adoro tal música, eu adoro chocolate, eu adoro, né, uma maquiagem, enfim, essa questão de adorar, né, para Agostinho, somente a Deus, né, adoração somente a Deus. O resto eu gosto muito, né, mas adoração é somente a Deus. Né? E a ideia também, né, Agostinho ele vai trabalhar muito a ideia do tempo, né, de que Deus criou ali, né, o presente, o passado e o futuro, né? Então Deus criou tudo. Então, se Deus criou tudo, o que existia antes de Deus? Não existia o antes, né? Porque o conceito de antes é o conceito de tempo e Deus criou o tempo, tá? Então não existe o conceito de antes, né, dentro da filosofia cristã. Não existe nada antes de Deus. Então, nós temos aqui o processo aqui, né, do juízo final, né? Para Agostinho, a história ela é linear, tá? Ela não é cíclica, né? Então, ela tem um princípio, o meio e o fim, tá? O meio é a cidade ali dos homens. Com a chegada de Jesus, passamos a caminhar para a cidade de Deus, né? Jesus, né, veio para nos salvar dos nossos pecados, né? Então, aquilo ali foi o processo, né? Foi o início para a gente encaminhar, né, para a cidade do Deus, para a gente, né, ter essa aproximação, essa entrega, né, a Deus, né, a crença em Deus, na fé. E o fim é o nosso encontro com Deus, que seria, né, no dia do juízo final, tá? Onde que todos ali, né, seriam, né, avaliados, né? Aqueles que tivessem a sua crença ali em Deus seriam salvados, né? E os outros não. Então, há um princípio aqui de ruptura e conciliação com Deus. Nós temos lá, né, o nosso, né, antepassado, né, Adão, né, que rompeu com Deus. Nós temos um processo de reconciliação, né, que é esse processo de entrega, de revelação divina, que vai ser julgado aqui no juízo final, e o processo de redenção. Então, a história é um processo com início, meio e fim, possuindo sentido nos acontecimentos que são parte essencial do desenvolvimento compreensível e interpretável a partir da revelação. Bom, nós chegamos aqui ao fim da aula de, né, Santo Agostinho. É muita coisa para trabalhar, tá? Eu sei que alguns conceitos talvez não vão ficar tão claros assim de primeira, por isso eu gostaria que vocês, né, me enviassem dúvidas, né, as dúvidas que vocês tivessem, para que eu pudesse aprofundar, né, em cada um desses conceitos específicos que, né, forem surgindo aí em cada um de vocês, né, de dúvidas. Porque Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, né, são filósofos bem, né, complexos de serem entendidos. Mas, se vocês tiverem, né, guardado aí, né, na mente de vocês que o início dessa filosofia, né, patrística, filosofia cristã, filosofia medieval, não importa muito o nome que vocês escolham, né, nos textos dos vestibulares, do Enem, pode vir representando, né, qualquer um desses termos aí, que a essência máxima
é tentar conciliar, né, fé com razão, né, de explicar as doutrinas, né, cristãs por meio do uso da razão, tá? Vocês já vão estar num grande caminho. Então, fé e razão, elas tentam sempre, né, caminhar juntas. Em alguns pontos, né, se vocês tiverem que escolher ali entre alguma questão ou outra, aquele que a fé estiver, né, superior, né, à razão, escolham esse daí que estará no caminho certo, tá? Então, meninos, bom, obrigado, espero que vocês, né, tenham gostado aí da aula. Bons estudos aí para vocês e não tem correção de atividades hoje, tá? Porque eu ainda não preparei a apostila e porque no dia 17 aí vocês vão estar fazendo, né, o simulado do Enem, então para dar um foco, né, um tempo aí para vocês estudarem para esse simulado e tirarem aí uma nota excelente, tá bom? Então, fiquem com Deus aí, bons estudos.